Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo ao canal CryptoFans. Para quem não me conhece, eu sou o Pablo Moraes e aqui nós falamos de criptomoedas com exclusividade os fan tokens. Também falamos de economia, política e esporte ou qualquer coisa que seja relacionada de alguma forma aos criptoativos. Agora são 13 horas e 16 minutos, uma quinta-feira, 23 de março de 2023, e nesse vídeo eu vou falar sobre o Bitcoin e sobre a morte do dólar. Na verdade, não é a morte do dólar, na verdade é sobre a morte da moeda fiat, que no meu ponto de vista é uma morte eminente. Se eu fosse considerar a moeda fiat, dólar real, como um paciente, eu diria que ele está com morte cerebral decretada, tá bom? Bom, vou olhar o Bitcoin aqui, vou passar por algumas coisas que eu comentei hoje de manhã no grupo e vou falar sobre o que eu tô achando do mercado financeiro global, tá bom? O Bitcoin agora está cotado a 28.529, a Nasdaq, o S&P 500 subindo 1,5% e a Nasdaq subindo 2,5%, bastante, quase 2,5%, tá bom? Bom, são ativos de risco. E hoje de manhã, no grupo do WhatsApp, eu escrevi o seguinte, tá? Essa vela do Bitcoin, veja bem, essa vela da Bitcoin começou às 11 horas, tá? 11 horas. 10 horas e 13 minutos, eu escrevi o seguinte no grupo do WhatsApp. Você que quiser participar do grupo do WhatsApp, a descrição tá o número está embaixo, quiser participar. É um grupo que as pessoas comentam o que estão fazendo. Às vezes eu dou sinais diretamente lá. Aqui eu já não costumo mais dar sinal de entrada, saída, porque é muito importante você comprar moeda no suporte e vender na resistência, tá? Muitas vezes a pessoa vê a moeda subindo e ela já está na resistência. E a pessoa vai lá e compra. E daí ela compra na resistência, a tendência é cair. Ah, mas é para longo prazo? Tá bom, a longo prazo, mas compra no suporte. Porque daí você só vai ver ela subir. Provavelmente as chances são maiores, tá bom? O que eu comentei aqui de manhã? Eu escrevi assim no grupo. Bom dia. O mercado está digerindo as ações do Fed de ontem. Ontem foi quarta-feira, teve as ações do Fed em relação às taxas de juros, que subiu 0,25, né, pontos percentuais. Então, eu escrevi, o mercado está dirigindo a fala dos Fed de ontem. Se o mercado entender que o corte de juros será inevitável daqui para frente, então podem esperar uma continuação de alta da BTC. Isso foi às 10 horas e 13 minutos. Então, eu falei, se o mercado entender que o corte de juros será inevitável, a alta continua da BTC. Pois bem, isso foi 10h15. Hoje, 11 horas, a Bitcoin, ou Bitcoin, a gente estava tendo uma discussão no grupo se era a Bitcoin ou se era o Bitcoin. Então, o Bitcoin deu uma esticada monstra, voltando para o patamar de 20.700, bateu a máxima aqui em 20.750. 28.750. Ou seja, 5% logo depois que eu falei. Por quê, gente? Porque a moeda fiduciária, dólar, real, eu tenho pra mim que ela morreu, cara. Que ela morreu. Ela tá com morte cerebral decretada, tá bom? Olha aqui, ó. Tudo que o Bitcoin caiu ontem na fala do Jerome Powell, tudo que caiu ontem ela já voltou. Por quê? Porque é sempre assim. Ele fala as besteiras dele, o cara não entende nada. É o pior governo americano que já existiu. É um governo totalmente woke, essa agenda nefasta que destrói a economia, destrói a família, destrói tudo, sabe? Destrói gênero, contra o capitalismo, é comunista pra caramba, socialista pra caramba. Pode ver que os estados mais socialistas estão numa draga lascada. Então, é o pior governo americano. E assim que ele falou as besteiras que ele falou, que ele não sabe de nada, começou a subir de novo. Caiu e agora já recuperou tudo. Recuperou tudo. Nós estávamos numa máxima de 28.868. Máxima, 28.868. Já bateu agora 28.750. Ou seja, voltou tudo.
Agora ela vai ter um suporte aqui, um 28.200 por aí. Provavelmente ela vai ficar aqui repicando aqui até buscar os 31. E o povo que quer comprar nos 12 mil vai ficar chupando o dedo. Por quê, cara? Porque não é uma questão de gráfico. Você consegue analisar o gráfico assim, ó. Aqui tem um suporte, então agora ele rompeu essa resistência, agora vai ter um suporte. Provavelmente ele pode segurar aqui no... Provavelmente, tá? Não quer dizer que é certeza. Ele pode segurar aqui para buscar 31, 32, 32 e ir subindo, tá? Por quê? Porque a pandemia foi o gatilho ou o golpe de misericórdia para uma crise global sem volta, uma espiral da morte que no meu ponto de vista não tem volta. Acho que até 2030 por aí o Bitcoin vai estar $1 milhão e o dólar vai estar valendo muito pouco, tá? Vai estar assim, o poder de compra do dólar vai ser muito pouco. Por isso que o Bitcoin vai subir também. Porque não tem como você imprimir tanto dinheiro e ficar por isso mesmo. Você vai salvando os bancos, e o povo vai se lascando. Daí você tem uma moeda que o governo não pode imprimir, que é o Bitcoin. O que o povo vai fazer? Vai pro Bitcoin. Não tem, é lógica pura. Ah, mas eles estão fechando o cerco contra as criptomoedas. Sim, eles estão fechando o cerco contra as criptomoedas. Eu acredito que quem tem criptomoeda pode vir a se tornar viver no submundo. Né? A gente, né? Vamos supor que você tem um Bitcoin hoje, ele vai valer $1 milhão daqui 4, 5 anos. Você vai ter $1 milhão vivendo no submundo. Ou o governo vai querer confiscar o seu Bitcoin. Ah, mas não dá para confiscar o Bitcoin. Meu, se passou na corretora, o governo vai saber quantos Bitcoin você teve. A não ser que você comprou P2P. Mas assim, muito pouco. Não dá liquidez comprar P2P. Não tem liquidez. Precisa da corretora para ter liquidez. Para esse montão de... Olha só, para esse montão de gente comprar Bitcoin, para ter essa liquidez toda no mercado, é preciso que seja pela corretora. Binance e Coinbase. A Coinbase está enfrentando um problema muito... não enfrentando um problema. Ela está sendo atacada pela SEC, né, que é o órgão regulamentador dos Estados Unidos, né? Ela está sendo atacada pela SEC, não tem para onde fugir. Quer dizer, não tem para onde. Se ela ficar nos Estados Unidos, não tem o que fazer. Então ela tem que fugir dos Estados Unidos. E aparentemente é isso que ela está fazendo. Se você pegar o El Salvador com o Nayib Bukele, se eu fosse... É que eu não entendo tanto de geopolítica a ponto de falar assim, eu mudaria para El Salvador. Porque eu não sei se El Salvador é um país confiável realmente, né? O cara se diz pró-Bitcoin, etc., mas não dá para saber ainda se é uma estrutura confiável. Embora, como o Bitcoin ficar tudo em carteira, se o cara começar a encher o saco novamente, você muda de novo, né? Você não vai precisar... Né? Você muda. Começou a apertar o cerco, você muda de país. É uma guerra contra o sistema tradicional. É uma coisa difícil, viu? Governos só teve sua importância no decorrer da civilização, talvez, mas hoje eles tendem a sufocar a população. Inclusive, países, quanto mais socialista, mais sufoca a população. Vídeo Brasil, cara. O Brasil tá ferrado. Se o Lula ficar os 4 anos no governo, provavelmente a gente vai ficar com uma taxa de uma inflação aí de 100%, 80% por ano. Tamo ferrado, cara. Tamo ferrado. Então, compre seus bitcoins e segura as pontas aí, que vai ser embaçado. Ainda bem que o Brasil é muito grande. O Brasil, se fosse um efeito Cantillon da economia agrícola de produtos, o Brasil, nós estaríamos no centro do efeito, tá? Igual eu falei, você joga uma pedra na água, a onda fica mais forte ali no centro, onde a pedra caiu. Então, quando os Estados Unidos imprimem dólar, quem se beneficia primeiro é os Estados Unidos. O resto do mundo se ferra, entendeu?
No Brasil, com a nossa indústria, nosso agro, passar fome no Brasil é muito difícil, sabe? Você tem que, se você não é uma pessoa totalmente sozinha da vida, a ponto de virar mendigo de rua, até mendigo de rua não passa fome no Brasil. Então, se você não é, sim, se você não tem nada de família, não tem nada, daí você vai virar um mendigo de rua e vai ter que comer coisas da rua e pedir, mendigar, né? Mas caso você não seja isso, é muito difícil passar fome, porque aqui qualquer coisinha você consegue comprar aí. Banana, arroz, sei lá, um pão. Aqui a gente tem muito. A produção começa por aqui. Então a gente está bem no epicentro da produção. Agora, países, putz, se prepara, meu amigo. Vai faltar tudo nos outros países. Essa crise vai fazer faltar tudo. Já está faltando na França, na Europa. Já está faltando na Argentina. Venezuela, esses países nem fale. É o que vai acontecer. Tem uma notícia interessante aqui dessa moça que ela é bem entusiasta do Bitcoin. Moça não, né? Já é uma coroa, né? Bitcoin se provou em crise bancária e potencial de alta de 24.000%. Ela é meio... 24.000% seria 1 milhão, né? Seria 1 milhão. 24.000% seria muita coisa. Quanto que seria 24 mil? 1.000% seria... seria mais de $1 milhão. Seria mais de $1 milhão. Daí ela fala que ela se diz muito... Ela é muito maximalista do Bitcoin, né? Cathie Wood. Cell da ARK Invest ficou conhecido em 2020 quando seu principal fundo entregou retorno de quase 150% em meio à crise da Covid. Cara, quem investiu na época da Covid, quem investiu em Bitcoin, entregou mais de 150%. Ela ficou famosona. Cathie Wood, Cell e Seal da ARK Invest é conhecida por suas provocações sobre a disrupção do sistema financeiro tradicional e pelas projeções ambiciosas para ativos nos quais investe. Ela investe muito em Bitcoin. Daí, a parte importante aqui é esse aqui, ó. Segundo a gestora, até 2030 o Bitcoin será negociado no mínimo $258 mil e no máximo $1,5 milhão, 7 milhões de reais. 2030, vamos supor que você tem um Bitcoin hoje, você compra em 2030 eu vou estar com 26 anos. Então, seria bom, né? Com 26 anos já ter aí 7 milhões de reais. Seria uma boa... enfim. Daí ela acredita que até 2030 vai ter 7 milhões, cada Bitcoin vai valer 7 milhões de reais. A projeção para o cenário base são bastante conservadoras, falou Wood. Um salto para $682 mil seria equivalente a uma valorização de 24.000% frente à cotação do BTC nesta segunda-feira, dia 22. Ou seja, a tendência do Bitcoin é só subir e a tendência da moeda fiduciária, seja qual for ela, dólar, real, ien, yuan, euro, é perder o poder de compra. Você vai ter lá seus $100 mil com poder de compra corrigido para $50 mil. Se for real, então, numa inflação de 100%, meu amigo, imagina, você vai perder metade do seu dinheiro, do seu capital por ano. Por isso que é importante investir em banco, em imóveis, em talvez ações, cara. A Eletrobras está caindo pra caramba por causa dessa briga aí do Lula com o Campos Neto. Os caras são terroristas. Botando fogo na imagem do Campos Neto na Paulista. Mas isso o cabeça de piroca lá não vê, né? Alexandre de Moraes não vê. Isso aí não é ato terrorista, não é discurso de ódio. Estamos fodidos, meus amigos. Bom, daqui a pouco eu vou falar de Fan-Tokens Barcelona e mais uma notícia também, que a China proibiu o ChatGPT. Eu vou comentar disso daqui a pouco, tá bom? Então, se você gostou do vídeo, curta, se inscreva, compartilhe e até daqui a pouco. Tchau, tchau.